O Tibete já foi um dos lugares mais isolados do planeta. Durante séculos, cercado por montanhas e altitudes extremas, desenvolvendo a cultura com pouca interferência externa. Mas se Lhasa, a capital do Tibete, já parece distante do mundo, o interior vai ainda mais longe. Nos vilarejos espalhados no meio dos Himalaias, onde a vida segue um ritmo próprio, os costumes pouco mudaram ao longo do tempo. E é pra lá que a gente vai hoje. Caminhar por um desses vilarejos e entrar na casa de uma família tibetana para entender, de perto, como essa cultura continua existindo longe de qualquer vitrine. Agora eu tô mais. Eu me sinto uma criança ajudando os pais a caminhar. Bom dia! Do interior do Tibete. Chegamos ao último episódio dessa temporada tibetana. Peraí que eu fiquei sem ar. E bom! A gente não podia ir embora do Tibete antes de mostrar pra vocês o interior do Tibete, né? E entrar... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E ver também por dentro de uma casa. A gente já tá dando uma casa interior. Que só coisa difícil de conseguir, tem que ter autorização. A gente falou com a nossa agência Tibete Vista. Obrigada, né? Tibete Vista. E a gente vai, então, dar uma volta pelo interior. Vocês podem ver que tá bem interior, né? Já tem umas vacas aqui. Ai, meu Será que eles Deus, conseguem muito ver? neném. Então a gente vai dar uma volta, vai comer comida típica, vai conhecer a família. Tachidele! Ai, que bonitinho! As vacas aqui são peludinhas, olha só. Muito bonitinhas. E esse cachorrinho aqui que tava querendo entrar no vídeo, ó. Tá aí. Que bonitinho. Vem cá, tá com medo das vacas agora, né? E eu achei doido que isso é uns carrão, né? Pois é, Começando por aí. É um carrão, mas é um... A gente passou carro bom, uns assim, carros bons, assim, né? A gente já virou uma grande atração aqui, né? Será que o cachorrinho também é dele? Olha só. E, não, mas tem carro ali dentro, também um monte de carro. Eu achei que as pessoas não iam ter um carro aqui, sei lá, a gente tem essa ideia, né? Porque é um ambiente rústico, né? Sabe o que é isso aqui? Por De isso. que é feito esse muro? De cocô de vaca e de iaque. Olha só. Oi, cachorrinho, o senhor Isso quer aí é muito aparecer, né? sustentabilidade. O senhor quer muito aparecer, então vem cá, vem cá. Será que ele é um Lhasa Apso? Não, ele não é. Lhasa Apso que é o cachorro tibetano, né? Mas eu acho que não tem cara, não. Oi. Bom, com licença, cachorro. A gente precisa continuar a nossa missão aqui, tá? Não vai dar pra ficar te dando carinho. Olha, aqui não sei o que é. Será que é uma escola, alguma coisa? Parece uma escola, né? Mas tá fechado, parece. Fechado. Tu vê que tudo é... aqui é um negócio do... Mas acho que é escola. Aqui. Não, mas hoje é dia de semana, né? Pois é. Sei lá. Não sei Hoje se não, hoje é segunda. Hoje é segunda-feira. Segunda-hora, terça, na verdade. Hoje é terça. E aí tu vai vendo que assim, ó, tudo bem improvisado, né? Tudo bem interior. Olha que legal esse aqui. Botou uma poltrona de carro no Fez um improviso, mas deu reboque, certo, né? ó. Esse é um reboque, né? Aqui botam uma telha. Olha ali, ó. Olha ali. Com cocô de vaca na boca. Olha ali. E arrastando a bunda. Cara, solta esse cocô. Que nojo. Mas também tu vai vendo que é um lugar rural. Aqui também a gente não tá no interior, assim, é muito isolado. A gente tá a 1 hora de Lhasa, que é a capital, mas é a zona rural mesmo, assim. Aqui as pessoas trabalham na zona rural. E essa época, como a gente tá no inverno, não tem plantação, né? Porque o pessoal não... Essa época é muito difícil de plantar coisa, então... Então a gente ficou mais dentro de casa até, né? A maioria das pessoas fica ou vai para a cidade para fazer as suas prostrações, suas orações. Ou fica em casa até. Em busca dos templos, né? Será que a gente entra aqui? O nosso guia falou que a gente não... e aqui tem um riozinho que corta a cidade, ó. Dá pra mostrar o riozinho aqui. Nosso amigo vai atrás da gente o tempo todo. Pelo jeito ganhamos um fiel escudeiro comedor de cocô. Eu mereço. Tão bonitinho comendo cocô. Tô falando que eu como cocô? Só quando fala muita besteira. Olha, mais gente trabalhando. Aí eu acho que mais elas mexem com os animais, né? Os animais que... Os cocô tudo secando. Pra usar pro cachorro comer depois. Tachidele. Ó, aqui, ó. Ali tem uma vaquinha. Acho que tem mais aqui, ó. Tem um neném. São muitos nenéns. Ou será que as vacas são mini? Mas, ó, eles usam tudo, né? Os cocôs. E os cocôs eles usam não só pra construir coisa, como também usam pra usar como carvão. Então, quando eles fazem comida em fogão a lenha, eles usam... tá lá o Lakpa. O nosso guia. Vocês já conhecem, né? E aqui eles têm as vaquinhas. Muita gente perguntando, vocês podem sair por aí sem guia? Podemos, sim. Sim. Aí chegou aqui na cidade interior e falou, agora pode andar aí, Ele falou, você não pode filmar dentro das casas que não tem permissão. A gente tem permissão pra filmar dentro de uma casa que é a que a gente vai filmar. A gente tá só andando um pouquinho pra contextualizar vocês de onde estamos. Tá rolando uma conversa ali. Tachidele. O pessoal aqui é muito simpático. Muito. Mas a gente Ó, só quantidade de cocô aqui.
Olha isso! Olha a montanha de cocô. Vocês veem que o cocô faz parte da economia deles, né? Da vida deles. De todo mundo, né? Inclusive a gente Mas tem que aqui, ficar toda olha hora aqui, de olho onde no a gente chão. pisa aqui, ó. Ah, eu já pisei em vários. Só tô Eu tentando pisei. não pisar nos Eu frescos. chutei uns aqui. É. O cachorro tava pegando na boca até. É, aquele que lambeu tua cara. É, esse aí que tava lambendo na minha boca. E aqui tem um riozinho que corta a cidade, ó. Ai, Isso sim. aqui a gente achou... Eu vou perguntar pro Lac o que é isso aqui. Mas eles estavam desenhando isso aqui agora, Não, olha. é, Ah, tem ele, uma suástica, né? ele disse que é proteção pra má energia. Ah, Que ele eles disse que aqui... Isso aqui são desenhos que eles fazem pra proteção. São feitos de carvão. Ah, ele disse que eles não fazem assim todos os dias. É tipo, se eles estão em algum ritual específico, alguma família que tá em algum dia especial, aí eles fazem. Mas não é todos os dias. Aí aqui tem esse aqui é uma suástica, isso aqui é um muito antes de ser a suástica que a gente conhece com uma conotação horrível. É um símbolo budista e um símbolo hinduísta também, né? Então esses dois desenhos aqui. A gente vai subir, lá que eu tava vendo, já que é a família que a gente vai. Então a gente vai entrar no carro, vai subir lá pra cima pra conhecer a outra parte da vila, porque é bem espalhado. Então a gente vai pegar uma caroninha até lá. A gente já chegou aqui na família. Esse senhor aqui e uma senhora que tá ali. Só que a gente vai dar uma voltinha antes pra ver também, porque aqui eles plantam, ó. Aqui a gente tava vendo que aqui é a plantação deles, ó. Porque é muito difícil de plantar nesse clima. Então eles conseguem plantar Olha só, isso aqui é onde dá pra plantar, imagina. Agora inverno tá pior ainda, porque tá frio. Além de ser árido, né? Também aqui. Não, é muito seco, gente. O clima aqui é muito seco. Tanto que é um frio, altitude enorme e não tem neve, não tem nada de neve, é um deserto. Então aqui eles plantam batata, mas agora não tá plantando nada, porque no verão é difícil, no inverno não dá nada. E aí aqui do lado, vê se isso aqui parece uma plantação, né? Pois é. Aí aqui do lado eles plantam a cevada, que é a base da alimentação deles. Como Acho já que vimos, vaca, iaque, cevada e batata. No verão deve chover, então deve ficar um pouco mais... Conseguem, né? É, mas... Sim. Mas mesmo assim, ele disse que é difícil. Um período muito pequenininho que eles conseguem plantar. O que o nosso guia tá Não sei fazendo o que ali? o Tá motorista brincando tá no fazendo gelo. O motorista. Tá brincando no gelo. E fumando, claro. No interior do Tibete, sobreviver já é um desafio por si só. A altitude média passa dos 4.000 metros, o ar é rarefeito, o frio domina boa parte do ano e o solo simplesmente não ajuda. Plantar aqui é difícil e muitas vezes inviável. Por isso, a base da economia gira em torno do que resiste a esse ambiente extremo. A cevada tibetana, chamada tsampa, é um dos poucos cultivos possíveis e vira praticamente tudo. Pão, mingau, bebida. Fora isso, a vida depende muito dos animais, principalmente do iaque. Ele fornece leite, carne, lã, transporte e acaba sendo o centro da subsistência de muitas famílias. É um tipo de economia simples, mas extremamente adaptada ao ambiente. Aqui, tudo gira em torno do que a natureza permite. Ele disse que a gente pode caminhar ao redor o quanto a gente quiser, então a gente vai dar uma caminhada para dar uma bisoiada, né? Uma olhadinha mais antes da gente Vai entrar mostrar ali. pra vocês, e depois a gente, eu não sei se a gente falou, mas a gente vai mostrar como é que é dentro da casa do... Sim, a gente vai cozinhar com eles, a gente vai tomar chá com eles, a gente veio pra conhecer uma família. Isso a gente falou lá do início, meu amor. Não prestou atenção Não no que prestei eu tava atenção. falando. Ó, aqui é a casa dela, eu acho. Ou é onde ela bota os animais. Aí também tem um caminhãozinho ali. Muitas mulheres, né, trabalhando, achei. Eles fazem assim quando eles cumprimentam. Assim, né? Com as mãos, que eles fazem assim. Várias casinhas parecidas, assim, deve perguntar, mas acho que são feitas de tijolo e argila. Nossa, eu tô sem ar. Eu tô completamente sem ar já. A gente deve estar aqui já 3.000 e quase 4.000. Hello! Olha. Hello! As crianças estavam dentro do carro ali, não deu pra ver. Eu acho muito bonito que mesmo sendo interior, é sempre esse estilo tibetano, né? Que são essas casas quadradas, Sim. brancas todas, né? Clarinhas, assim. E sempre Tem com a as bandeirinhas lá em cortininha. cima, nas antenas ali. As bandeirinhas, a cortininha, esses desenhos na frente. Então, por mais que sejam casas do interior bem simples, E hoje, eles seguem o padrão, né? e hoje já tem a bandeira da China junto, né? Hoje em dia tem a bandeira da China. Essa daqui é definitivamente uma casa feita de cocô. Olha isso, ela é Seria uma toda casa de feita de merda, né? cocô. Nossa, que doideira. Ai, que bosta de casa, hein? Começou as piadinhas. Tá Tashdele. Aqui eles fazem blocos de cocô. Tijolo de cocô. Será pra que serve isso? Será que é pra construir? Pois é, né? Constrói. Ela tá indo trabalhar. Muita mulher, né?
Bastante, né? Será que as mulheres fazem mais coisa que os homens aqui? Os homens estão tudo dormindo. É, o nosso amigo ali Preguiçosos. que vai no CCB, eu acho que tava preparando comida. Aham. Ó, será que isso aqui é casa? Parece alguma coisa do governo. Mas o Lacpa falou que a gente não pode filmar dentro de nada. Só do lado de fora. Eu não sei se é por respeito também, né? É, eu acho que é, tipo... Tu não vai entrar na casa de alguém e filmar, né? Mas é engraçado, aí tu vê as casas bem simples e aí sempre tem um carro Um carro novinho. grandão, né? Um carro novo, assim. Né? Moderno, assim. Eu também achei isso meio estranho. Mas legal, né? Sinal que eles estão vivendo, estão conseguindo comprar seu carro. A gente acelera o passo aqui e fica... Mas é a nossa amiga aqui, ó. Ah, Ela nasceu nessa altitude e já tá acostumada, Não tá, a né? gente Não é tá que aqui. nem eu. ah, Tô sofrendo. E eles nos olham, eles não têm importância de ser filmados e tal. Não, né? Chegam, dão um oi. Então nem aí. Ela tá vindo atrás da gente. Aqui tem discos de cocô. Cocô em todos os Uma formatos. cerca de cocô. Cerca de cocô. Nossa, é que eu tô pensando, são todas caminhonetes brancas. Percebeu? Aquela ali não era prata de trás? Ah, acho que era branca, não sei. Mas e tu vê também que as casas não são pequenas, né? São umas casas grandes, assim. Lá que eu tava falando que as famílias do interior muitas vezes plantam cevada. E principalmente, tipo, perto de Chigate, onde a gente tava antes. Eles plantam uma cevada muito boa, então é cara, então eles têm dinheiro. Tipo, apesar de eles viverem no interior, terem a vida rural, eles vendem a cevada na época de cevada. É uma cevada boa, então eles geralmente têm casas grandes, assim. Aqui é grande. Essa casa Mas lá, atrás bem grande. Ó. as que a gente viu em Chigate, que é onde é o lugar da cevada, lá eram umas casas enormes, tipo, era 3 andares disso aqui enorme. Ele falava, isso aí parece um hotel, é só uma casa. Então, bem doido, por causa da cevada, plantação, né? Que nem no Brasil, né? Muitas vezes quem planta tem bastante dinheiro. Muita vaca e pouco iaque aqui, né? Pois é. E bastante cocô. Muito cocô. Cocô por todos os lados. Cuidado onde tu pisa. Eu acabei de chutar um aqui. E ele tava falando que hoje em dia tu não vê muitas pessoas na rua, aqui no interior, porque antigamente eles não tinham luz elétrica, e aí não era tão bom ficar dentro de casa. Aí água também, eles não tinham água encanada. Não tinham como se aquecer muito dentro de casa, então eles ficavam mais na rua para se aquecer, pegar sol. Hoje em dia eles já têm casas confortáveis, então eles não ficam muito fora de casa. Isso foi o que o Lacpa me falou, que a gente não ia ver muita gente na rua. Só mais gente curiosa para nos ver, ou dando uma voltinha pequenininha. Então eles ficam mais dentro de casa, ou pastoreando os animais deles. Por aí vai. Olha só, para vocês verem que tá frio. Nossa, olha isso. Olha só a obra de arte. Tá lindo, né? Eu acho tão bonito, né? Sempre me pergunto como é que isso acontece, né? Vai congelando. Pra vocês verem que tá frio. A gente parou de reclamar do frio, porque depois que a gente pegou menos 40, nada mais nos atinge, né? Então aqui tá tipo menos, sei lá. Às vezes a gente acorda menos 6 e tá tipo, tá tranquilo. Tá, mas agora vamos lá, porque a gente Bora. combinou com a família que a gente ia estar lá às 11 da manhã. E agora é 11 da manhã, porque a gente vai cozinhar com eles. Ó, tamo ali batendo papo, ó. Vamos lá, que foi o nosso amigo. Ele ficou chocado, Eu tava olha. vendo aqui, Ficou cara. felizão com a imagem ali. Ele olhou ali atrás da câmera. Achou o máximo. Baixi? Brasil? Futebol. Passi. Futebol, Yes! Oh. Olha a separação de lixo aqui, ó. Legal, né? Mas é essa família aqui, eles são da mesma família, mas aquela lá hoje foi pra cidade. Então a gente vai nessa família aqui. E ele tava falando, eu perguntei, essas pessoas só têm carro e tal, grande. Aí ele falou que dessa vila em específico, eles têm dinheiro, ganham mais dinheiro na cidade. Então eles... Também não tá muito longe da cidade, né? a gente tá tipo 1 hora de Laçá. Então eles vão pra Laçá, trabalham lá e voltam no fim do dia. Moram aqui, porque historicamente eles moram aqui, né? Então provavelmente as gerações mais velhas ainda plantam. Mas as mais jovens já vão pra lá. Ó, essa senhora aí que vai nos receber. O símbolo do partido ali em cima. É ali. Tachiderek. As pessoas com certeza não tinham nenhuma condição naquela época. Hoje em dia eles trabalham, aí vão pra cidade. Hoje em dia eles ainda plantam, ainda vivem aqui, né? Mas as novas gerações também estão saindo do campo e indo pra cidade. É o que acontece também no Brasil, né? Em todo Em mundo. qualquer lugar do mundo a gente vai, é isso, né? As novas gerações vão indo pra cidade. Estudar, trabalhar. Buscar outras alternativas de vida, né? Ele tava falando que aqui
Olha que grande. Essa aqui é o lugar que é pra eles receberem a família. Então, quando vem toda a família pra cá e tal, esse daqui, ó, até o chazinho, onde eles recebem os amigos e a família. Olha como é grande, né? Eu acho muito doido. Que Família grande, né? É uma familhona, ó. Vários sofás. Queimando um incensozinho aqui. Ele falou, ele chamou de guest house, tipo, a casa de convidados. Eu perguntei se eles recebiam gente, tipo, pagando, assim, que eu achei que era pra dormir, sei lá. Ele falou, não, é pra receber os amigos, os convidados, a família. Legal, né? Eu gostei da sala Muito, gigante. né? A gente tava falando em botar uma sala grande pra receber os nossos amigos. É. Gostei disso aqui, ó. Spoiler, que talvez esse ano a gente deixe de ser nômade. Talvez. Não sabemos ainda, né? Vamos ver. Não assusta, a gente vai continuar viajando. Isso aqui é uma casa? Ah, isso aqui, ó. Tá meio escuro, não dá pra ver. Aqui é o negocinho de ano novo que a gente comentou, ó. Que tava vendendo no episódio anterior. Isso aqui é aquela barquinha, isso aqui eles fazem de cevada. E aí, isso aqui... Tá gelé! Fazer assim, ó, fazer. Ok. Ela, não, mas eu vou deixar ela fazer o cerimonial dela. Ok. Ela disse, eu entendi tudo que ela falou, mas é porque a gente vai ficar lá fora, porque, isso aqui eu acho que é medicina tradicional, aqueles xaropes, a gente toma um. Mas a gente vai ficar lá fora porque ele disse que é mais quentinho. Mas vê, ó, as mandalas, o teto todo pintado, muito legal, né? Aqui eu acho que é um... Aqui eu acho que é um quarto, Agora tá sem luz. Ela tá nos chamando pra comer tomar um chá. Mas aqui é um quarto e tem um fogão a lenha pra esquentar. E uma TV de tubo, ó. Uma TV de tubo. Ó, a panela de pressão, mas a panela de pressão é elétrica. Viu? Vamos ali, então. Geladeira aqui. Não parece um armário, mas é uma geladeira. Eu acho que eles estão usando mais como armário. Tem um frio agora também. Quem que ensinou isso? Tá ligado? Abrir as coisas dos outros aí. Feio, né? Minha mãe não vai gostar. Bom, mas vamos ali que ela tá nos chamando pra um chá. Olha, eu falei da TV de tubo, mas aqui tem uma TVzona de tela plana. Aquela de tubo, acho que é a antiga e ali chegou a modernidade com uma TVzona, assim. Olha, ela serviu um chá pra gente. Afinal, estamos no Tibete. And you gonna drink? What is it? Sweetie. Ó, fizeram um pra cada. Especial, hein? Tuk-tchê. O chá doce aqui pra mim. A despedida, né, mãe? A gente vai embora. Ela tava falando que moram 5 pessoas aqui. Ela, a filha dela, o marido da filha dela. Esqueci quem. 2 crianças. É isso, então. E eles moram nessa casa que a gente tava dando uma olhada aqui. E essa parte aqui também é deles, essas duas casas. Acho que aqui é a cozinha, né? Sim, mas esse aqui, as duas partes são a casa deles, né? Aqui essa sala grande com um quarto, eu acho que ele tem outro. E aí aqui é a cozinha, pelo que eu entendi. Uma terça-feira qualquer, sentado no interior do Tibete, tomando chá com uma senhora que tá aqui dentro. Pô, mostramos o lacre de senhora. Agora com lacre. Não, a senhorinha que tava aqui nos recebendo. Olha, ele tava explicando umas coisas que eu achei legal. Eu perguntei pra ele se eles cozinhavam aqui fora, porque eu vi isso aqui. Ele falou que isso aqui não é... Isso aqui é de... Será que tá muito quente? Será que eu consigo gostar? Isso aqui é de incenso, ó. Tipo, aqui dá pra ver. Que a gente viu nos monastérios que eles... A gente botou lá no segundo episódio, o primeiro episódio, a gente botou umas... Aqui do Tibete, a gente botou umas ervinhas e falou umas coisas, assim, queimando. Eles fazem isso todos os dias de manhã. Então isso aqui é só pra botar o incenso deles. Aí eu também perguntei pra ele sobre esse fogão aqui. Porque ele falou que a cozinha era dentro. Eu falei, tá, esse fogão. Aí ele disse que o fogão lá dentro é o que eles usam pro dia a dia. E aqui esse fogão que é uma boca grandona que eles usam quando eles querem cozinhar alguma coisa grande, né? Mas é uma enxerida. É uma enxerida. O que tem dentro? Água. Ela tá esquentando, então. Ela deve estar esquentando. Ou ela tá só mantendo quente a panela. Mas aí esse aqui é o fogão que eles usam aqui fora. E aqui dá pra ver, ó, que eles estão usando os cocôs também como lenha, né? Porque aqui a lenha é um negócio bem escasso, né? Como vocês veem, a árvore tá em falta. É verdade. Então eles usam isso. E tem um banheiro aqui, né? Eu queria fazer um xixi. Vamos lá. Como é que é o banheiro? Vamos seguindo. Vamos conhecer o banheiro também. Aqui o banheiro? Pilha de cocô pra todo lado. É muito cocô, né? Agora vocês entenderam. A gente vai cozinhar com cocô. Já. Olha só. Isso aqui também congelou tudo. Eu me perguntei por que será que tá aberta a torneira. Eu acho que é pra não congelar. Ah, é verdade. Eu também pensei isso. É aqui o banheiro? Não, calma. Isso aqui será? Os tabuzinhos Tábulo, onde ficam os animais. Botam os animais. Quando Tudo isso aqui é a casa, né? E ele falou que antes eles dormiam só nessa parte. Eles conseguiram aumentar e agora aquele quarto ali é todo novo. Isso aqui eu acho que é quando eles deixam de noite, certo? Os animais, né?
Aqui também é um estábulo. Aham. Devo me Mas deixar. o banheiro é ali. É aqui? Uhum. Deixa eu mostrar O Will primeiro. queria que eu viesse ver o banheiro. Eu não vim ainda, porque ele já veio fazer xixi, eu não vim. Ele é bem simples, né? Ó, entra ali, Marina. Aqui o banheiro. Vamos... Tem dois, tu pode usar esse ou esse. É, eu fiquei pensando. E olha aqui, ó. E eu, no caso, sei lá, eu fiz de pé, né? E eu achei que a galera toda ficou meio olhada ali. Eu achei engraçado, achei muito querido que ela veio. O Will perguntou se tinha banheiro, e ela veio correndo pegar o papel pra não usar o papel pra gente ir no banheiro. Então, com licença. Ah, não vou ficar aqui? Não. Tudo certo. Tudo certo, prontinho? Aqui tem um telhado. Qual é o nome? Um rooftop. Terraço. Olha ela ali, ó, pegou no cocô. Pega o cocô na mão. Cocô nas costas. Não, na mão. Ela tava com 2 discos de cocô aqui, ó, na mão. E agora eu entendi, realmente, a torneira deve estar aberta pra não congelar. É, ali, ó. Que eu bato o tempo todo a torneira aberta. Olha, ele falou que tinha cozinha ali. Aí ela falou que a gente ia cozinhar aqui. Então, pelo jeito, tem um monte de cozinha, né? Gosto de cozinhar. Dá pra cozinhar lá de fora, tem uma cozinhada. Cozinhar do lado de dentro e cozinhar ali e cozinhar aqui. Ó, ela já tá preparando ali as coisas. Ah, então o que a gente achava que era um quarto é uma cozinha. É, eu não entendi muito bem, mas aí pra esse teu lado também tem mais coisa, entendeu? É que a disposição de casa deles é muito diferente da nossa, né? É bem diferente mesmo. Claro que tem uma sala de estar, né? Essa aqui. Muitos sofás. E um negócio que a gente achava que era, talvez seja quarto cozinha. Já fica quentinho. Ah, ok. Então, Isso aqui é iaque, é cocô de iaque. Falou que pra fazer fogo é só cocô de iaque. No Brasil, acho que as pessoas não gostariam muito do fogo ser feito com cocô, né? Mas aqui é o normal. Ó, e aqui que ele tá falando, eu acho que as pessoas dormem aqui, comem aqui, só que ali tem mais uma parte e aqui tem um quartinho, ó, também. Ah, aqui é o quartinho. Que tem uma cama de casal, aqui tem outra cama. Aí o quartinho. Aqui também é minha cozinha. Quartinho, meio cozinha, tudo. É porque sabe o que é? Eu acho que é muito frio, então eles botam fogão em todos os cômodos pra ficar quentinho. Então eles cozinham e nos restaurantes que a gente foi também, tipo, eles cozinhavam no meio do lugar onde as pessoas comiam. Botavam casas do interior também é comum fazer isso, né? Pelo menos botar fogão a lenha, né? Fogão a lenha, né? O fogão a lenha é o que esquenta a casa. Agora, provavelmente, ela vai ligar e vai aquecer. Um fogão normalzinho. Aqui tem mais cara de cozinha mesmo, né? Tem uns ovos ali. Ela tava fazendo umas comidas. E olha a quantidade de térmica, né? Eles tomam muito chá. Muita térmica. Querem muita térmica. E aí tu vai comprar, às vezes, chá e só vende assim. Depois eu falo que tu gosta de comprar térmica. E eles gostam muito mais. Ó, ela foi buscar as coisinhas pra acender. Ó, ela tá usando agora ali, ó. Botou o cocô de iaque ali. Ela quebra ao meio, bota ali e bota junto umas plantinhas pra pegar fogo. Ele disse que eles não usam carvão, é só o cocô de iaque. Sim. É cocô de vaca e de iaque. Os dois. Ó, e ela botou uma wok ali já, uma panelinha. Entrar em uma casa tibetana no interior é entender como cada detalhe da vida foi moldado pela necessidade. As construções são pensadas para segurar o calor, com paredes grossas, poucas aberturas e o ambiente central onde tudo acontece. Cozinhar, comer, receber visitas. E é aí que entra um elemento que pode surpreender muita gente. O combustível da casa. Em um lugar onde quase não existem árvores, a lenha é um recurso escasso. Então, eles usam algo que está sempre disponível: as fezes secas do iaque. Elas são coletadas secas no sol e usadas como principal fonte de energia para cozinhar e aquecer a casa. Pode parecer estranho à primeira vista, mas aqui essa é a alternativa mais eficiente para o ambiente que eles vivem. Uou. Olha a força do fogo que eles usam para cozinhar, né? Uau! Muito forte. Caramba! Olha ali, ó. Nossa, e tu vê que eles deixam a panela, tipo, queimando aqui. Eu acho que eles vão fazer um prato que eles comem muito, que é ovo com tomate. Que eles comem muito aqui. Não, ela já fez Ela fez a batata, que eles comem batata. sempre. A batata, tipo, inteira, assim, pura, com a mão. E aí vai ter o omelete também, que ela vai fazer pra gente. Nem sempre, às vezes eles têm uma batata com tempero, né? Vamos ver. É, mas acho que mais no interior. A gente foi numa outra casa no interior e aí eles nos deram uma batata inteira, assim, na mão. Tava bom, né? Pode comer, tava bem boa. Aí essa ela já fez porque demora mais. Aí o omelete ela disse pra gente fazer aqui. Ela tava nos explicando aqui que hoje em dia eles não cozinham mais assim. Esse aqui eles usam pra manter aceso a água, manter quente, usam pra aquecer o ambiente, mas hoje em dia eles cozinham no gás. Porque é mais conveniente, mais fácil. Mas aí que ela quis fazer aqui com a gente pra nos mostrar como eles cozinhavam antigamente, tipo, há 20 anos atrás, quando não tinha gás aqui. Ok, eles botam bastante óleo. É sempre, a cozinha chinesa e tibetana sempre tem muito óleo. Bastante, né?
Até a gente riu de um comentário uma vez que uma pessoa falou: não gostei da comida, é muito oleosa no restaurante. Aí a pessoa respondeu: você não gosta da culinária e não do restaurante. Porque aqui eles botam muito óleo. Lá vai nossa Falar cozinha. que assim, ó, eu não gosto muito desse prato, mas o William ama esse prato. Então eu tô feliz que eu vou aprender a fazer o tal do ovo com tomate tibetano chinês. Nossa, ela meteu a mão dentro do fogo. Geralmente quando ele quer pedir, eu falo: pede tu. Prepara uma comida pro teu marido aí, então. É, exatamente, eu tô feliz que eu vou aprender a fazer esse prato, posso fazer pra ti. Ela bota o sal no óleo. Pra ver se já tá bom. Tudo uma técnica diferente, né? Ela disse que o óleo tem que estar soltando fumaça, senão o gosto do óleo fica muito forte. E botou sal tá bom teu pra ver se o óleo tá bom. Hã? Tá bom teu tibetano. Gostou? Ela disse que o óleo vai sair... Realmente sai. Nossa, é muito quente que eles botam. Eles fazem no óleo. Mas eu com certeza faria errado pra ti. Que instantaneamente já tá virando omelete. Mas tu faz um omelete fritão. Nossa, completamente diferente do que eu imaginei. Pois é, né? Ai, ela quebra agora Esse prato eles fazem muito. Tem em todos os restaurantes, né? Ela falou: eu vou deixar ela misturar aqui. E sempre vem com umas pratos pretas, é por isso, por causa da wok, por causa do óleo muito quente. E a batata que ela fez realmente foi essa daqui, ó. Foi a raladinha. Não foi a batata... ok. Agora eu tô mais. Eu me sinto uma criança ajudando os pais a cozinhar. Tipo isso. Ó, com bastante tomate. Gostei. Gostei também. Olha só, agora A o pai deu... criancinha recebeu... O pai deixou a mãe ajudar. Like this? O pai deixou a criança ajudar. A criancinha. Ó, ela vai trazer um temperinho aqui, ó. Um salzinho e uma cebolinha. Mas eu gostei que ela fez um prato pro nosso nível de conhecimento. Bem fácil. Ele falou pra ela que a gente gosta de pimenta. Aí ela foi pegar uma pimentinha, ó. Olha ali. Vai ficar apimentado. Oba. Nosso chefe de cozinha. Pô, Our chef. Guia e chefe. Esse é pra ti, ó, meu amor. Muito obrigado. Ó, o arrozinho. E arroz, né? Sempre tem que ter arroz. Ó, isso aqui é bem uma comidinha bem típica deles, né? Claro, uma comida simples, estamos no interior do Tibete. Mas eu gosto muito dessas batatinhas, tem até no café da manhã. Arrozinho. E tudo de palitinho, né? Como de palitinho. Coisas difíceis de comer de palitinho. E ficou apimentadinho. Mas esse aqui ficou bom. O Lacto é um ótimo cozinheiro de ovos com tomate, Melhor porque eu nunca gostei. E de hoje tá bom. Eu veio trazer um chá. Ela veio trazer o chá doce pra mim e o chá de manteiga de arque pro Will. Que aí a gente falou uma vez pro Lac, porque eu tinha preferido um e ele outro, agora ele sempre pede pra fazer os dois, um de cada. Mas é aqui que a gente termina a nossa temporada do Tibete. Amanhã vamos pegar um avião para Sichuan. Pra Chengdu. E aí, tá quase terminando essa temporada da China como um todo, né? E aqui a gente veio conhecer uma casa interior, almoçar com eles pra ver um pouquinho como é que é por dentro da casa, ver o que eles comem, o que eles fazem geralmente. E conhecer também um pouquinho mais do interior. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário aqui pra gente, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tem mais uma coisa pra falar? Acho que é isso. E não se esqueçam de acompanhar, porque logo essa temporada tá acabando. Ativa o sininho, não esquece. Bom ponto. Beijão. E até a próxima.